E a moça do brownie está passando. Mas acho que não dá para vocês ouvirem, não, porque o microfone não é tão potente. Ah, dá? Aí vai falando, olha o brownie, brownie recheado. Aceito cartões. Aí depois ela ameaça. Estou indo embora, hein? Não passa na casa de vocês, não? Ela acha que é tipo aquele carro do ovo. Só que o carro de ovo passa de manhã, que é muito pior. Ah, o famoso carro da pamonha. Isso todo mundo conhece. Então vamos lá. A ideia para... Nossa, esse é complexo. Esse eu nunca vi, não. Então, a ideia para a aula de hoje é fazer uma espécie de apresentação, de introdução a alguns pontos principais da psicanálise, para que a gente possa ir para o livro do Xiste e aí poder enfrentar a questão do humor propriamente dito, tá? A gente já conversou um pouco sobre a psicanálise de maneira geral. Teve uma pergunta, acho que foi o Breno que fez, não sei, ou o Lucas, sobre o estatuto de cientificidade da psicanálise. Eu acho que isso permitiu que a gente discutisse um pouco sobre o contexto de criação, sobre o século XIX. A psicanálise é uma disciplina do final do século XIX e início do século XX. O texto mais importante, que é a interpretação dos sonhos, o Freud publica na virada do ano, em 1900, na virada do século. E eu marquei a leitura, eu não encontrei o texto em português, eu mandei uma edição em inglês, mas de toda maneira a gente vai trabalhar o conteúdo aqui, então mesmo que vocês não tenham lido, não precisa se ressentir tanto. E eu não sei se vocês acompanham, mas tem uma tirinha na internet chamada Existential Comics, que faz piada com os filósofos. A de hoje é sobre o Freud e o Jung. É super engraçado mandar para vocês. Vocês acham graça também. Então vamos lá. O Freud, ele é médico, né? E mesmo que a psicanálise tenha se tornado um saber apropriado, né, pelas ciências humanas, pelas ciências sociais, pela literatura, pela política, o âmbito de criação dela é terapêutico, né? Concerne a busca do Freud por uma cura aos fenômenos da histeria. A histeria é uma doença, um transtorno psiquiátrico meio datado, né? Próprio do século XIX, e fala sobre histeria até na Grécia. Então, digamos que é um tipo de patologia que preocupou a ciência médica durante bastante tempo, mas hoje a preocupação é menor e se tornou
digamos assim, uma espécie de lugar comum na trajetória da psiquiatria. E ela tem uma importância muito grande para a psicanálise, porque a psicanálise meio que resolve o problema da histeria, porque diagnostica a histeria como uma doença que não tem uma localização fisiológica, né? O Freud é um neurólogo, um neurologista, ou pelo menos se forma dessa forma, dessa maneira, e o desafio do neurologista é encontrar uma região cerebral a qual se possa reportar a origem dos sintomas, e ele não encontra uma região cerebral para a origem dos sintomas de histeria, e começa a desenhar a psicanálise a partir da resposta do tipo de desenho do psiquismo, ou da natureza humana, ou do aparelho psíquico, que ele precisa fazer para explicar o modo pelo qual os sintomas da histeria se desenvolvem. Então, seria como explicar uma patologia que não tem uma inscrição fisiológica, física, propriamente dita, né? Não tem uma localização cerebral, uma localização orgânica propriamente dita. Como é que seria a localização dessa doença do espírito, com efeitos no corpo, mas uma doença do espírito? A trajetória da histeria, ela está associada ao sexo feminino, né? Pelo menos nos relatos gregos. A histeria vem da palavra estésis, em grego, e estésis em grego E tem mais uma pessoa perdida. Deixa eu ver aqui. Ah, Duda. Tudo bom, Duda? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, essas interrupções. Acho que ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu preciso administrar as pessoas. Estamos na estésis, hein? Não esqueçam disso. Pronto. Vem de estésis, e estésis em grego quer dizer útero, né? Ah, ouviram? É o e-mail eu mandando. Quer dizer útero. Então, os gregos reportavam a histeria como uma doença feminina, uma doença que seria provocada pelo útero. Um pouco em torno das alterações de humor ligadas ao ciclo menstrual feminino. O que o Freud percebe, e seguindo a esteira de uma pessoa com quem ele escreve, que é um psiquiatra importante, francês, chamado Charcot, é que tanto homens e mulheres poderiam ser histéricos. Então, essa localização da doença no útero não faria sentido, e a característica maior da histeria seria justamente essa, a apresentação de sintomas, o que hoje chamaria de sintomas psicossomáticos, né? Então, contrações musculares, perda de consciência, desmaios, convulsões, mas a partir do momento em que se buscasse a origem desses sintomas, essa origem permaneceria misteriosa. Charcot, que é um dos mestres do Freud, por assim dizer,
que é esse psiquiatra francês de uma instituição que existe até hoje, chamada La Salpêtrière. Ele trabalha nessa internação de histéricos, né? E eventualmente histéricos, mesmo que Freud tenha caminhado para a dissolução dessa divisão de gênero. Então, da histeria, o grande número de internações de histéricos, né, era de histéricas mulheres. Então, ele dirige esse hospital em Paris, e essa grande sessão em que estão internados um sem número de mulheres, e o que ele faz é investigar, descrever, procurar causas gerais que possam ser associadas ao sintoma, e ele fotografa essas histéricas e faz grandes sessões pelas quais os sintomas da histeria poderiam ser parcialmente resolvidos, e essas sessões acabam assumindo quase que uma forma teatral, né? Ele fazia grandes sessões de hipnose em torno dessas mulheres histéricas, né? A hipnose no século XIX é o grande acontecimento, é uma coisa que todo mundo se interessa, porque ela mistura um pouco de ocultismo e medicina, um pouco de ciência e magia, né? E a opinião pública e o público geral se interessa muito, se impressiona muito por esses relatos, e a sociedade vai a essas apresentações em que uma pessoa aparece doente, é hipnotizada e faz o que o médico manda, e o sintoma desaparece na ordem que o médico dá a ela. Uma característica que fica muito forte no fenômeno da histeria é a capacidade de sugestão, né? A sugestão passa a ser o fenômeno que a histeria permite que fique ainda mais claro, né? A capacidade de poder que a sugestão tem sobre as pessoas, porque era uma coisa dessa natureza. Alguém aparecia com uma paralisia de perna, não conseguia andar de jeito nenhum, ou não conseguia falar de jeito nenhum, era hipnotizado pelo Charcot, por um outro médico, e começava a falar, começava a mover a perna. Ao mesmo tempo, como assumia um aspecto teatral, virava quase que um circo, né? Como, por exemplo, demonstrações de força que a pessoa, via de regra, não tinha, ou resistência à dor que a pessoa, via de regra, não tinha, o que não era esperável para uma pessoa comum. Ou seja, uma grande apresentação. Eu não sei o que, em termos contemporâneos, a gente poderia associar com esse interesse popular que o século XIX tinha com a histeria. Talvez alguma coisa como reality shows, né? O reality show, de repente, é um pouco isso, né? Tem um interesse meio mórbido, vocês ficam percebendo características da natureza humana que não ficam explícitas sob o efeito da repressão, né? Porque quando nós estamos no espaço público, nós reprimimos as nossas características mais exaltadas, os nossos vícios, os nossos defeitos. E lá não, como as pessoas estão sendo observadas o tempo inteiro, começa a se ter uma percepção delas que não se tem em outras esferas, né? Talvez esse interesse um pouco mórbido que se tem com relação ao reality show possa ser alguma coisa a partir da qual a gente possa entender o modo pelo qual a histeria e a hipnose interessaram o século XIX. Eu não sei se é o melhor exemplo, mas talvez por aí. Então, o Freud é esse médico em Viena, é um médico de origem judaica, e começa a se especializar em neurologia, recebe uma bolsa para ir para Paris. Em Paris,
fica apaixonado pelo Charcot, pelas descobertas de Charcot na hipnose, e começa a participar um pouco desse festival de alta sociedade, em que jovens apresentam sintomas, e esses sintomas são resolvidos quase que como num passe de mágica, numa grande apresentação. Algumas questões ficam em interesse, ficam sob o holofote com o fenômeno da histeria. A primeira é a questão da feminilidade no século XIX. Tá? E aí vocês podem procurar um livro tem uma Maia também perdida, vamos ver aqui. Alguém tem o link direto? Acho que eu tenho aqui, né? Só um instantinho, gente. Caramba. Será que é isso? Pronto. Então, eu sugeri o livro do... obrigado, Rebeca. Do Didi Huberman. Podem buscar aí no Google. Tem um livro dele sobre histeria, que é formidável, porque a histeria acaba sendo uma boa via de acesso à condição feminina no século XIX, em Paris, em Berlim, em Viena, porque acabou que a histeria se tornou uma espécie de forma de subversão, né? Quem eram as histéricas? As mulheres que não se adequaram ao casamento, mulheres que não quiseram se casar. O livro da Juliette Mitchell também é muito bom. Loucos e Medusas, ou Loucas e Medusas, também é bem... Loucos e Medusas, também é bem interessante, também tem em português, também é encontrável em PDF. O do Didi Huberman, com certeza, você se encontra em PDF, que não estou muito lido. A Invenção da Histeria? Acho que sim. E fica muito claro porque quem são os histéricos? São as mulheres homossexuais, são as mulheres com, digamos assim, crise de identidade de gênero, são as mulheres que não querem se casar, são as mulheres que não se adaptam ao casamento, são as mulheres que querem trabalhar, são as mulheres, percebem? São todas as mulheres que não se adequam, de alguma maneira, à concepção de feminilidade do século XIX, né? As mulheres que querem ter uma vida sexual, ou querem ter uma vida sexual que não esteja ligada ao casamento, né? Então, de uma maneira geral, a histeria ela faz parte da grande história da psiquiatria, e a psiquiatria, a grande história da psiquiatria é a história dos indesejados, né? Aqueles que não são criminosos, de maneira explícita, acabam sendo enfurnados dentro de hospitais psiquiátricos. É provável que todos nós, estudantes de ciências sociais ou filosofia, no século XIX, tivéssemos alguma passagem pelas instituições psiquiátricas, né? Brincadeira, mas... Então, nesse sentido, se associa também ao lugar da histeria um lugar de mistério, um lugar de erotização. Se você repara as imagens, que são imagens médicas do Charcot em relação às histéricas, dá para perceber que o interesse pelas fotografias não é meramente um interesse científico, é um interesse erótico, né? Porque as meninas histéricas, primeiro, são meninas, né, pessoas jovens, e depois fazem um uso do corpo
que é um uso que não é trivial, né? Fazem arcos corporais, viram os olhos, viram as pernas, abrem as pernas, abrem os braços, em movimentos que não são, digamos assim, admitidos para mulheres no sentido convencional. Então, de certa maneira, é possível perceber que o fenômeno da histeria é um dos fenômenos de tentativa de normalização do desejo feminino no século XIX e, ao mesmo tempo, um fenômeno coletivo de sublevação das mulheres e alguns homens, né? Evidentemente que os homens histéricos também são homens inajustados, né? Então, homens mais femininos, homens com desejos homossexuais e coisas dessa natureza. Então fica claro que, de uma maneira geral, há também uma espécie de sublevação sintomática, né? É como se pelo corpo, pelos sintomas, coletivamente as pessoas se sublevassem contra a moral sexual, né? Ou seja, é como se elas não se esforçassem, por assim dizer, a habitualizar-se à norma e se tornassem, como eu poderia dizer, inúteis para a norma, né? Elas se inutilizassem para o mundo segundo as regras que o mundo quer impor e desenvolvessem para si uma saída social outra, né? O caso mais emblemático para o Freud de histeria é o caso de uma paciente, que não é paciente dele, é uma paciente chamada Ana O. Eu acho que o nome dela é Berta Pappenheim, não sei agora direito, mas Ana O, que é uma paciente do Breuer, que é um dos professores do Freud, não Charcot, mas Breuer, e é uma terapêutica da histeria que não dá muito certo, né? Mas, ao mesmo tempo, dá certo, e essa Ana O, ela se torna uma ativista social, ela se torna, eu acho que uma das fundadoras se não uma das fundadoras, pelo menos uma personalidade ativa na Cruz Vermelha, passa a ser uma mulher com destaque, né? E um destaque, digamos assim, masculino, né? Um destaque num lugar destinado a homens. Então, eu vou seguir aqui por esse livro que eu indiquei a vocês, o Freud e a Psicanálise, do Octavio Manoni. Que pode ter algumas indicações interessantes com relação a esse ponto. Mas antes de seguir pelo livro, eu vou só terminar o meu ponto e dizer que, tanto pelo lado da subelevação social, a histeria assume um lugar importante, né? Como um fenômeno pelo qual as populações se sublevaram ao ânimo normativo da moral sexual. Então, de certa maneira, as pessoas adoeceram, né? E talvez, relativamente ao âmbito contemporâneo, a gente possa associar a histeria, por exemplo, às depressões, ao pânico, né, como formas pelos quais as pessoas vão se tornando inajustadas diante das exigências de normalização do corpo, do desejo, da produtividade, né? De certa maneira, tempos diferentes inventam sintomas que resistem às demandas de maneiras que não passam pela vontade, né? Porque, afinal das contas, ninguém escolhe adoecer. Mas isso não quer dizer que o adoecimento do corpo não possa significar, em certos contextos, como uma forma de resistência, né? Ainda que não se queira adoecer, resiste-se
adoecendo, num certo sentido. Então, a histeria é esse capítulo. Freud se defronta com esse capítulo e começa a encontrar soluções diferentes daquela que ele encontrava com seus professores. Diferentemente de Charcot, ele não consegue fazer uso da histeria, da hipnose. O Freud se descreve como um mau hipnotizador. Essa dinâmica cênica pública da histeria é uma dinâmica que ele usa mal, né? Digamos que ele não tem uma grande habilidade sugestiva, como Charcot tinha, e ele, aos poucos, se torna um crítico da hipnose, e aos poucos se torna também um crítico da sugestão, porque ele começa a considerar que a sugestão não é uma cura, a sugestão não é uma ajuda, mas a sugestão seria um processo mecânico pelo qual a vontade de quem sugere se coloca no lugar da vontade de quem é hipnotizado. E tempo depois que sai do âmbito de influência daquele que sugere alguma coisa. Então, digamos que o poder da sugestão é um poder muito mais de precedência imediata do que propriamente alguma coisa que permite alguém se livrar de um sintoma ou assumir um comportamento novo. Nesse sentido, Freud vai se tornando, aos poucos, crítico da hipnose, crítico da sugestão, e ele percebe com Breuer que, ao invés de sugerir, poderia haver uma via terapêutica em ouvir, né? O Breuer, no contato com... Escrevi o nome dele aqui. O Breuer, no contato com essa paciente, e Breuer não é um psiquiatra, tá? Breuer é uma espécie de clínico geral. Ele conhece essa paciente, que ele chama de Ana O, como um nome para não expô-la. E a Ana O, de certa maneira, impõe a maneira pela qual ela quer ser tratada, né? Então, ela impõe ao Breuer que ela vai falar e o Breuer vai ouvir. E o Breuer começa a perceber que esse processo pelo qual a Ana ela fala, de que ela organiza alguma coisa nela enquanto ela fala, e ela começa a dar nomes para esse tipo de método que ela passa a impor ao médico, e o médico começa a admitir. Primeiro ela diz que é como se ela limpasse a chaminé dela, falando, uma limpeza de chaminé, há uma sujeira, e ela falando, ela se organiza, e ela se livra de parte dessa sujeira, e depois ela começa a sugerir também que é como se ela se curasse falando, né? O Freud e o Breuer inicialmente, o Breuer relatando para o Freud e Breuer escrevendo juntos ensaios sobre a histeria. Nomeiam esse tipo de terapêutica como uma terapêutica catártica, né? E a terapêutica catártica começa a estar no início disso que o Freud vai depois chamar de psicanálise. Então, a catarse não é a hipnose, né? Catarse é o nome que eles encontram na poética do Aristóteles. Quando Aristóteles fala sobre o efeito da tragédia grega sobre os gregos, o efeito da tragédia grega é um efeito catártico, né? Em que os gregos mais ou menos se livram de uma grande tensão assistindo a tragédia. Então, eles, por analogia, eles usam esse nome, e a catarse não é a sugestão, não é a hipnose, mas a catarse também não é uma cura, ela é uma espécie de alívio,
de alívio do sofrimento emocional. E eles começam a perceber o uso da catarse nessa dinâmica um pouco mais expansiva dessa paciente que se torna a paciente zero da psicanálise, a Ana O. Muito embora o método de tratamento dela não fosse ainda estritamente a psicanálise. Eu acho que, por analogia, a gente pode entender a catarse de muitas formas, né? Desde terapias comportamentais, que a pessoa vai para a floresta e grita, né? E se sente melhor, está muito tensa e grita, né? E se sente melhor porque gritou, quanto assistir alguma coisa muito violenta, né, na televisão, ou assistir uma peça, ou usar drogas e se movimentar loucamente, ou ir para festas, percebe? Todas essas dinâmicas podem assumir um efeito catártico e podem, de maneira superficial, significar um alívio a um sofrimento, uma tensão superficial. E todas elas são medidas, digamos assim, paliativas ao sofrimento, né? Os ganhos são ganhos paliativos, mas não são ganhos de administração do sofrimento que sejam duráveis, né? Então, de certa maneira, a gente pode entender essa cura pela fala, que o Freud e o Breuer começam a identificar e começam a fomentar que seus pacientes falem sobre o sofrimento que estão vivendo, como, de maneira analógica, a muitas catarses que todos nós acabamos por praticar nas nossas próprias vidas, né? Como maneiras de encontrarmos equilíbrio dentro das coisas que nos fazem sofrer. Mas é importante para eles identificar esse mecanismo, né? De que a catarse poderia ser uma via de acesso a alguma coisa mais profunda, e que esse acesso a alguma coisa mais profunda pudesse ter ganhos terapêuticos duráveis, né? Foi bem até aqui? Então, com essa pequena explicação, nós fomos a um dos corações do século XIX e a um dos corações problemáticos do século XIX, porque justamente a histeria se torna, digamos assim, uma das pestes, né? Uma espécie de Covid-19 do século XIX, e que acomete pessoas jovens normais, né? É uma espécie de doença hippie, é uma espécie de rock and roll, é uma espécie de depressão, é uma espécie de grande massa sintomática que passa a acometer as pessoas e começa a interpelar a vida tal como ela se constituía, né? E obter respostas à histeria, de certa maneira, significava, em alguma medida, viabilizar o tipo de vida civilizada que começava a se consolidar com o século XIX, que é um século em que o neocolonialismo está em ascensão, em que a riqueza europeia ela se organiza, em que as grandes potências industriais começam a se manifestar. É o período da Belle Époque, né, de muita riqueza, muito luxo. É o período das grandes obras de arte, das grandes sinfonias, dos grandes processos criativos, né? E principalmente em Viena, que é um dos ápices da humanidade do século XIX, principalmente esse período da Belle Époque, que é um período que vai do final do século XIX até mais ou menos a Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra. É o período que vai nos legar também, na França, a sociologia, vai nos legar a antropologia, é o período que vai nos legar Marx, né? Final do século XIX. Percebe? É o período em que as questões, tanto do ponto de vista sociológico quanto do ponto de vista intelectual, mais explícito, começam a se desenhar, tá?
De alguma maneira, os nossos problemas são problemas parecidos com os problemas do século XIX, ainda que tenham outros nomes, né? Um pouco por onde eu acho que nós podemos começar. Esse livro do Octavio Manoni sobre Freud, as primeiras observações são sobre a vida do Freud e de certa maneira, as tentativas que o Freud organizou de não ter a psicanálise completamente capturada pela sua própria biografia, né? E são tentativas que ele tentou frustrar, mas ele mesmo fomenta, né? Tentativas de que a psicanálise seja capturada como o grande sintoma do Freud, né? Ele tenta impedir essa formação, ao mesmo tempo que ele fomenta essa formação de maneira um pouco paradoxal, e ele tem indicações com relação às dificuldades da própria biografia, né? Então, parte do saber psicanalítico concerne a uma afirmação acerca de uma espécie de incognoscibilidade do outro, né? Uma espécie de incognoscibilidade biográfica, ou talvez uma irredutibilidade do outro, ou dos autores, ou dos criadores, mas do outro de maneira geral, à sua dinâmica biográfica, né? A psicanálise acaba sendo, e a própria biografia do Freud é importante nesse sentido, uma espécie de ceticismo, não que o Freud seja um cético, mas uma espécie de ceticismo acerca da exauribilidade do sentido da vida, ou da vida individual, com relação aos fatos biográficos, né? Ao mesmo tempo em que a psicanálise é uma espécie de teoria do determinismo, dos efeitos internos sobre o nosso comportamento, ela também é uma teoria do indeterminismo, do fato de que nós possamos reduzir quem somos e como nos manifestamos ao que nos aconteceu, né? No sentido estrito. Então ele diz assim, mas o que aconteceu, na página 16, mas o que aconteceu de notável a Freud não foi que, entre 1 e 2 anos, tenha sentido ciúmes de seu irmão mais jovem, o que acontece com tantas crianças. Mas essa lembrança ele tem retornado aos 41 anos, quando precisamente nessa idade começa a entrever seu complexo de Édipo, o que ainda não acontecera a ninguém, nem mesmo a Sófocles, certamente, e se torna capaz de compreender suas lembranças infantis. Nesse trecho já fica claro um mecanismo que é muito importante para a psicanálise, que não é o fato do acontecimento no sentido estrito. Muito embora a psicanálise, como nós vamos ver, ela tenha se prendido, num determinado momento, ao acontecimento estrito, né? Mas é a lembrança ou o resgate na maturidade do passado, né? Ou seja, não é o sentido do passado estrito, mas a recuperação do passado a partir do presente. Então, Freud relata que quando ele já é mais maduro, ele lembra que quando o irmãozinho dele nasceu, ele sentiu hostilidade pelo irmãozinho. Então, o importante para a psicanálise não é o fato de que a criança sente hostilidade com relação ao irmãozinho quando nasce, mas o fato de que retoma-se essa hostilidade na vida madura, não no sentido de voltar a sentir hostilidade, mas de se lembrar de que se foi hostil num determinado momento com relação ao irmãozinho quando se era pequeno. E ele diz aqui, no final da sessão, o sujeito em análise não se debruça sobre o seu passado como um ancião que escreve suas memórias, né? O interesse do passado não é o passado em si. A psicanálise não é uma historiografia coletiva ou individual. Ele está menos preocupado em reconstituir o seu passado do que ultrapassá-lo, o que é a maneira única e verdadeira de o conservar. De tal maneira que a psicanálise se torna pouco histórica, porque o interesse do passado não é restituir o passado, mas o interesse do passado é ultrapassar o passado. O interesse do passado é, de certa maneira, vencer o passado, uma vez que o passado é o que se torna
em determinados tipos de sofrimento, o empecilho do presente e o empecilho do futuro, né? A ideia de que se vive menos, uma vez que se está sendo perseguido pelos sofrimentos do que aconteceu no passado. Uma das figuras importantes na vida do Freud, e que é retomada, e cada vez mais retomada nos estudos psicanalíticos, principalmente algumas críticas feministas que se fazem à psicanálise, é a Martha Freud, que é a esposa do Freud. Então, vocês lendo psicanálise, vocês vão entrar em contato em vários momentos com a Martha, porque a Martha acaba sendo um pouco fruto dessas contradições do Freud. Ela é uma... Não que ela, porque ela é uma mulher que viveu para casa, né? Mas porque ela é uma mulher com relação à qual Freud sente que precisa viver para casa. Então, Freud vive essa contradição. Ao mesmo tempo em que ele está em contato com mulheres que estão ultrapassando essa exigência social de vida para casa e para a procriação, ao mesmo tempo que a psicanálise começa a testemunhar mulheres intelectuais com uma vida profissional própria, a própria filha do Freud, Ana Freud, se torna uma das psicanalistas mais importantes, né? Ao mesmo tempo, a psicanálise é marcada por várias mulheres que são importantes para o movimento de autonomia feminina, como a Melanie Klein, como a Ana Freud, a Ana O, por exemplo. Um outro muito importante é a Lu Salomé, que é uma figura do século XIX, do século XX, muito comentada. A Lu Andréa Salomé, por quem Nietzsche foi apaixonado, por quem Hilke foi apaixonado, e ela foi uma grande psicanalista, ou também a Maria Bonaparte, também foi uma grande psicanalista. Então, digamos que o século XX não seria o século XX, do ponto de vista feminino, se não houvesse grandes analistas mulheres, com um grau de autonomia e de emancipação muito forte, mas, ao mesmo tempo, em diversos momentos da correspondência do Freud, Freud se remete a Martha, e a expectativa de Freud com relação a Martha é uma expectativa do século XIX, né? Uma mulher frágil, uma mulher doce, uma mulher que não poderia estar instrumentalizada para os desafios da vida fora de casa, né? E, ao mesmo tempo, a psicanálise se torna, ainda que de maneira na posição de passiva, de paciente, a psicanálise ela se torna uma disciplina em que as mulheres têm voz, porque para ser analisado precisa falar, né? Então, o set analítico, a cadeira do psicanalista, passa a ser um lugar em sociedade em que as mulheres falam, né? Em que as mulheres têm voz, elas são escutadas. E são escutadas por homens. Porque nesse momento inicial da psicanálise, os analistas são homens, né? Então as mulheres não são ouvidas no máximo no salão, ouvidas de maneira um pouco fútil, né? E muito embora a escuta psicanalítica não fosse uma escuta em primeira ordem, houvesse um grau de passividade, né? Uma vez que paciente é justamente isso, é passivo, né? Se trata de um lugar social em que, para acontecer, a voz feminina tem que se manifestar, né? E nós já sabemos, no âmbito contemporâneo, que o simples ato de buscar terapia, né, já envolve um ato de autonomia muito forte. Em que a pessoa busca constituir uma voz própria, né?
Então vamos seguir aqui. Parece que Breuer, falando desse professor do Freud, se vocês virem essa série do Netflix, de repente é legal, já que vocês estão entrando em contato agora, muito embora ela não seja historicamente verdadeira, mas tem vários elementos que são verdade. O Breuer era uma figura um pouco mais velha que o Freud, aparece nessa série, em que o Freud é uma espécie de detetive. Isso não é verdade, né? Freud nunca decifrou crimes. Oi, Dai, tudo bom? É super legal essa série. O Breuer aparece. O Breuer é uma figura meio paterna para o Freud, empresta dinheiro para o Freud durante muito tempo. O Freud ele demora para se estabilizar economicamente, né? Para os padrões do século XIX, talvez para os padrões do século XXI, não, mas para os padrões do século XIX, o Freud tem uma iniciação profissional meio capenga, né? Ele não consegue se formar e ter dinheiro e ser autônomo. Ele depende muito das pessoas, do pai, depende muito dos amigos, então ele acaba devendo dinheiro para um monte de gente, né? O Breuer é uma dessas pessoas. E é legal, né? E aquela coisa do teatro em torno da histeria, o teatro em torno da hipnose, isso essa série da Netflix mostra bem. Então ele diz assim, parece que Breuer nunca realizou senão esta única terapia de Ana O. Ana O foi a única paciente, no sentido psicanalítico, do Breuer. Mas o que ele fizera era altamente original. Ele não empregara a sugestão, o que Freud fez de início. Os sintomas da paciente desapareciam quando, por si mesma, sob hipnose, encontrava sua origem ou explicação. Então, o Breuer hipnotizava a Ana O, ao mesmo tempo que deixava que a Ana O falasse. Ao que parece, nada teria preparado o Breuer para esse tipo de terapia. Deixava que sua paciente, uma jovem, original, culta, inventiva, paralisada pela histeria, no sentido próprio, no sentido figurado, né, paralisada socialmente, paralisada fisicamente, agisse livremente, por demanda dela, né? Breuer deixava que a Ana O falasse, se expressasse. Conhecemos seu verdadeiro nome, Berta Pappenheim. Ela é quem conduziu o tratamento. Então, num certo sentido, a criadora da psicanálise, dentre os elementos de criação da psicanálise, há essa figura que é a Ana O. É claro que essa terapia dá errado, né? O Breuer não está preparado, e o Freud vai percebendo aos poucos por que essa terapia dá errado, ainda que o Breuer não seja completamente sincero com relação a isso. E eles rompem no momento em que Breuer diz alguma coisa que Freud não gosta. O Freud é muito autoritário, a trajetória dele é uma trajetória de rompimentos com uma série de pessoas. A trajetória dele, na verdade, alguma coisa que se vê em várias pessoas, é uma trajetória de se apaixonar fortemente por figuras masculinas, se tornando grandes amigos. Só existia aquela pessoa durante alguns anos, e depois tomar um ódio mortal daquela pessoa e não querer ver nem pintada de ouro, né? Acontece isso com Breuer, acontece isso com Jung, acontece isso com Otto Rank, acontece isso com um monte de gente. É difícil alguém na trajetória da psicanálise com quem o Freud não tenha se apaixonado fortemente, depois brigado e se afastado. Talvez só as mulheres na psicanálise, e talvez o sexismo do Freud explique isso, sejam figuras com as quais ele não rompeu, né? De alguma maneira, as mulheres sabiam geri-lo, né? E, de alguma maneira, talvez ele sentisse um certo conforto masculino de tê-la na posição de subalternidade, né? Ele, o chefe, e elas, as discípulas, né? Mas o fato de que Freud teve poucas figuras, poucas figuras masculinas com as quais ele não tenha, em algum momento, rompido fortemente.
E então esse rompimento se deve no momento em que Freud, mais ou menos, torna explícito para o Breuer que ele sabe por que a análise da Ana O não deu certo. Foi porque ele se apaixonou pela Ana O, e a Ana O se apaixonou por ele, e ele sentiu o casamento dele, o casamento do Breuer, em risco por esse apaixonamento. E esse apaixonamento que o Breuer sente com relação a Ana O, e a Ana O provavelmente sente com relação a ele, se torna um dos elementos centrais da identificação da terapia, que é o fato conceitualizado com o nome de transferência, né? O processo terapêutico, de uma maneira parecida ao processo de ensino, o processo de aprendizado, ele acaba contendo essa transferência, que é uma espécie de amor de mentira, uma espécie de apaixonamento de mentira, se comparado com o apaixonamento ou o amor conjugal ou dos relacionamentos, que é o fato de que o médico, ou o professor, ou o analista projeta algo no seu paciente, do seu aluno, e o seu aluno, o seu paciente, projeta algo no professor. E no caso dessa projeção da figura do paciente, essa projeção se torna uma projeção de alguma figura com relação à qual ela detém uma relação mal resolvida, né? No começo da psicanálise, essa relação mal resolvida é entendida de um modo um pouco literal, e logo depois essa literalidade é abandonada. Literal em que sentido? Breuer e Freud pensam que o início dos sintomas, que acabam sendo também o início dessa provocação de transferência, esse amor analítico, né, ou esse amor, digamos assim, reverencial, se daria a partir do momento em que uma agressão sexual foi sofrida pela pessoa quando nova, né? Então, para o Breuer e para o Freud, nesse primeiro momento, a pessoa se tornaria histérica porque ela teria sido violentada de alguma maneira, seduzida de alguma maneira quando jovem, não teria reagido bem a essa tentativa de sedução, teria suprimido essa tentativa de sedução da memória, né, mandado essa tentativa, esse momento, para algum lugar da sua cabeça, né, e quando a vida madura, haveria um reaparecimento dessa sedução sofrida pelos sintomas, né? Não necessariamente um estupro sofrido, mas algum tipo de violência sexual sofrida. No começo do desenvolvimento psicanalítico, o Breuer e o Freud julgam que esse é um acontecimento factual, né? Acho que eles poderiam provar que todo histérico, em algum momento, teria sido violentado na infância, né? Logo depois, eles abandonam essa hipótese, que fica na história da psicanálise conhecida como teoria da sedução. Eles abandonam essa hipótese para o que começa a ser chamado de teoria da neurose. Ou seja, todo histérico, de certa maneira, produziria uma narrativa infantil, não necessariamente factual, mas produziria uma narrativa infantil em que a lida com a sexualidade, ela seria, de certa maneira, digamos assim, indesejada, né? De certa maneira, uma espécie de surpresa infantil com a existência da sexualidade, ou pelo menos a existência da sexualidade na sua dimensão genital, né? O que também é muito importante para a psicanálise do Freud, a percepção de que existe uma sexualidade infantil, né? Mas para a teoria da sedução, ou para as revisões da teoria da sedução, no sentido de teoria da neurose,
o fato é de que o desenvolvimento psicossexual, isso ficaria mais claro no caso dos histéricos ou das histéricas, poderia ter uma formação de sintoma no momento em que, ao lidar com o passado, nós produziríamos o relato de que entramos em contato com a sexualidade quando não estávamos preparados, né? Então, isso sendo mais fruto da imaginação do que propriamente fruto factual, muito embora pudesse também ser factual, né? Não sei se ficou claro isso para vocês. Isso costuma ser um ponto meio polêmico da psicanálise, pelo menos dessa origem. Então, o texto diz assim, para Breuer, a hipótese que parecia explicar os fatos clínicos, era de que a histeria se caracterizava pela retenção de certas lembranças. Lembranças do que acontece no passado, sendo revisitado no presente. Por detrás de cada sintoma, poder-se-ia suspeitar a existência de uma lembrança assim retida. É esse retido que eu chamei de mal resolvido. Fazendo-a aceder à consciência, eliminava-se o sintoma e, desse modo, poder-se-ia tratar um sintoma após o outro. Breuer chamava de catártico esse método, assimilando etimologicamente a uma purgação, o que se compreende dada a sua concepção de retenção psíquica, né? No ceticismo filosófico, a função catártica está na contraposição dos discursos, né? A função purgativa, né? O sofrimento causado pelos discursos, ele é purgado pela equiparação dos discursos, né? Esse purgativo é como se fosse uma infecção, e aí se espreme a infecção e parece que é uma melhora. É isso que está se chamando de catarse. Então, falar seria uma espécie de purga, né? Tipo quando você procura um amigo e fala sobre alguma coisa que você sofreu, né? Isso tem uma função purgativa. Ou como quando você come uma empadinha meio estragada, e aí você precisa vomitar, né? É uma espécie de purgativo, né? Você se livra daquilo. E eu posso dar vários outros exemplos mais nojentos. Eu espero que esse já seja suficiente. Mas então, o que o Freud e o Breuer começaram a perceber, e depois se perceberam como enganados, é de que se o paciente rememorasse a sedução, rememorasse o momento em que foi violentado, estuprado, ser viciado, haveria dissolução desses sintomas, né? Porque essa ideia mal resolvida, esse núcleo mal resolvido, seria, de certa maneira, reintegrado à memória de maneira completa. E aí, aquilo que produziria o sintoma como uma espécie de soluço, né, seria dissolvido. Freud depois descarta essa teoria da sedução. Breuer não chega a descartar. A experiência com Ana O para o Breuer é tão traumática que Breuer nunca mais lida com nenhum paciente dessa forma. Ele volta a ser um médico clínico no sentido convencional. A pessoa chega com dor de barriga, ele dá um remédio e a pessoa vai embora, né? Ele nunca mais lida com fenômenos depois chamados de fenômenos psicológicos. Freud não. Freud se amarra e resolve desenvolver uma disciplina em torno disso. Mas o que ele percebe é de que a fala tem um lugar importante no processo terapêutico para ele, e para tratar esse tipo de fenômeno que ele quer tratar, que é o fenômeno da histeria ou das neuroses, depois, ele percebe que essa remissão ao passado é importante, né? De que essa transformação em presente do passado é importante, e ele percebe que, em alguns momentos, essa recuperação de momentos em que, imaginativamente, as pessoas se sentem
surpreendidas pela sexualidade, de que esse tipo de exercício também tem um aspecto positivo no que diz respeito ao tratamento dos sintomas, né? Que sintomas esses? Os mais variados, mas de maneira mais geral, o sofrimento emocional presente, né? A angústia, a dor, o sofrimento presente. E essa experiência de Freud com a paciente do Breuer, acho que ele não chega a conhecer a Ana O. Ele só sabe da Ana O pelos relatos do Breuer, se eu não estou enganado. Mas eu sei que ele nunca analisou a Ana O. Então existe um aspecto indireto, né? Mas o que fica claro para o Freud, uma vez que a teoria da sedução se mostra um excesso, uma bobagem, assim, no sentido literal, ele percebe que ele precisa desenvolver especulativamente uma teoria sobre o que é o aparelho psíquico, para que, a partir dessa teoria, ele possa estabelecer uma percepção do que é, de certa maneira, o movimento errado desse aparelho, né? O movimento, se não errado, pelo menos problemático desse aparelho. Ele diz aqui na página 33, pela correspondência entre o Freud e o Fliess, o Fliess é um amigo do Freud, alguém com quem ele é completamente apaixonado, depois briga, né? Nessa correspondência que o Freud vai desenvolvendo os aspectos principais da teoria psicanalítica que vão ficar presentes na teoria, na interpretação dos sonhos, que é o primeiro grande texto propriamente psicanalítico, segundo Freud. Pela correspondência, sabemos que essa noção de aberração tem sua origem num postulado teórico não verificável. Essa aberração como esse retorno do passado no presente, né? A função do aparelho psíquico é descarregar as excitações para mantê-las no nível mais baixo. Aí é o princípio de constância. O mesmo fato de pensamento permanece... Isso eu preciso explicar. Eu vou terminar de ler essas últimas indicações e explico o aparelho psíquico, pelo menos em linhas gerais. Isso é importante para a gente. O mesmo fato de pensamento permanece idêntico a si mesmo, quer o sujeito o reconheça ou não como consciente. Isso para explicar o aparelho psíquico, né? Não é o fato de nós lembrarmos de alguma coisa que significa que essa coisa aconteceu, né? Nós não temos ideias apenas daquilo que nós lembramos, né? Nós temos ideias de tudo que nos aconteceu, né? O método catártico é o precursor imediato da psicanálise, e a despeito de toda a extensão que depois tomou a experiência, e depois de todas as modificações que a teoria recebeu, a psicanálise ainda contém esse método como seu núcleo, né? A ideia de começar a falar sobre o sofrimento é o ponto de início de qualquer terapia psicanalítica. Com os estudos sobre a histeria, muitos pontos se tornaram aquisições definitivas, particularmente o abandono da hipnose, né? A hipnose não serve mais, abandono da sugestão, né? Que é um tipo de hipnose, que deu origem à descoberta do método da associação livre. A associação livre passa a ser o nome, ou pelo menos o nome inicial empregado pelo Freud, para essa dinâmica catártica, né? Ou seja, começar a falar do próprio sofrimento ou da própria vida sem que alguém interfira, né? Permitir que a maneira como as ideias aparecem se transformem em voz, de maneira imediata. Tanto que o Freud, não sei se de maneira jocosa ou não, mas ele chama isso de regra de ouro, né? De que analisando
ele precisa se comprometer em falar o que vem na cabeça com o menor nível de repressão possível, né? Falar o que vem na cabeça. Então, falar o que vem na cabeça recebe o nome de associação livre, né? Nos filmes às vezes, principalmente filme de detetive, costuma ver aquela cena em que alguém fala uma palavra e a pessoa diz outra, né? Então, você diz borboleta, aí o assassino diz morte, aí você diz água limpa, ele diz sangue, aí você sabe que a pessoa é um assassino, porque toda vez que você diz uma coisa fofinha, ele vai e retoma uma coisa horrenda. Não é bem isso a associação livre, né? Porque, nesse caso, há uma sugestão. Você está dizendo uma palavra e a pessoa reage à palavra. A associação livre, ela se dá de uma maneira livre, né? É um fio que a pessoa sozinha começa a puxar. Então, o ponto aqui para nós, como introdução à psicanálise, concerne agora a mostrar como que a ultrapassagem da teoria da sedução, como que a ultrapassagem da teoria da sedução torna imperioso para o Freud desenvolver a teoria do aparelho psíquico. E a teoria do aparelho psíquico, somada a teoria do aparelho psíquico, somada a essa primeira metodologia terapêutica, pode ser denominada a origem da psicanálise, tá? A psicanálise, ela é um método de análise a partir da fala, e a psicanálise é a administração dessa fala a partir da teoria do aparelho psíquico. Ou pelo menos de teorias do aparelho psíquico, porque o Freud vai desenvolvendo diferentes teorias do aparelho psíquico conforme a obra dele se organiza. A primeira está num texto chamado Projeto para uma Psicologia Científica, que o Freud reconhece como um texto pré-psicanalítico, a psicanálise não estava posta, né? As hipóteses psicanalíticas não estavam postas, e a primeira teoria do aparelho psíquico, que o Freud reconhece como psicanalítica, está no capítulo 7º da interpretação dos sonhos. Eu passei para vocês uma gravação de uma aula que eu dei, em que eu trato desse capítulo 7. Vou colocar aqui de novo, que pode ser útil para vocês. Está na minha SoundCloud. Mas aí, o que é uma teoria do aparelho psíquico? Eu preciso falar um pouco sobre isso. Não tem aqueles programas de televisão? Temos que falar sobre isso? Então, esse é o nosso problema. A gente tem que falar um pouco sobre o aparelho psíquico. Aqui. Não está aqui. Playlist. Achei. Vou colar aqui, tá? Quem quiser se aprofundar nisso, pode ouvir essas aulas e ouve com texto, porque a gente foi lendo e comentando parágrafo por parágrafo, quase. Então, é uma boa introdução. Antes de eu continuar, me deem manifestação de que vocês estão vivos. Tá tudo bem? Estão caminhando comigo? Estão compreendendo? Tá. Ótimo. Tá bom. Então, vamos continuar. A teoria do aparelho psíquico... Ah, Dai. Oi, Dai. Tudo bom, querida? Quanto tempo? Quem é o desconhecido, a propósito? Tem um desconhecido aqui.
Quem quiser, se você não quiser se identificar, também não precisa desconhecido. Eu lido bem com desconhecidos, não tem problema. Ah, Karine, tudo bom, Karine? Então, vamos lá. A teoria do aparelho psíquico é basicamente uma teoria da experiência sendo convertida numa teoria psicológica, né? Porque, muito embora a preocupação não seja falar da experiência do ponto de vista cognitivo, né? A preocupação não seja falar da experiência em termos de conhecimento, concerne a falar sobre o efeito da experiência sobre nós. Tá? Então, a preocupação do Freud não é falar sobre como conhecemos, né? Temos experiências e formamos ideias das experiências que temos. Não é isso. Mas o ponto do Freud é falar que, a partir das experiências que temos, essas experiências deixam marcas em nós, percebem? E que se elas não são estritamente cognitivas, e muito embora essas marcas possam ser cognitivas, também existe um conjunto muito mais amplo de marcas que não têm um uso cognitivo. É como se o Freud fizesse uma espécie de teoria da natureza humana, uma teoria da experiência, no sentido alargado, né? Então, digamos que os principais, digamos assim, os principais exemplares, precursores daquilo que o Freud faz no capítulo 7º da interpretação dos sonhos, podem ser encontrados no pensamento inglês do século XVIII e do século XVII, com a teoria dos empiristas, né? Primeiro com Locke, depois com Hume, ou depois, se vocês quiserem, com Stuart Mill, que são literaturas com as quais o Freud está ambientado, né? O Freud estuda longamente pelo menos uns 2 anos, com Brentano. Brentano é um especialista em pensamento inglês. O Freud estuda Stuart Mill, traduz Stuart Mill para o inglês, para o alemão. Curiosamente, ele traduz para o alemão o texto sobre a sujeição das mulheres, né? Que mostra as ambiguidades da personalidade dele, as ambivalências. Mas o ponto é basicamente esse, a ideia de que uma teoria do aparelho psíquico mostra como que a experiência nos faz lidar com estímulos aos quais nós não estamos preparados. Esse é o ponto. E que não estar preparado por esses estímulos é o que faz com que nós formemos as nossas defesas internas com relação a esses estímulos. Ou seja, não existe como lidar com o estímulo estando completamente preparado para ele, ou seja, lidar com o meio, lidar com a experiência, é lidar, com certo sentido, com um conjunto de agressões, e essas agressões nos permitem formar, para e passo, mecanismos para nos defender delas. Esse é o ponto. Então, se num primeiro nível, pensando numa teoria da experiência no sentido estrito, nós temos impressões, e essas impressões formam ideias, o Freud poderia dizer que, por vezes, essas impressões elas são tão intensas, esses estímulos são tão intensos, que nós somos marcados por ideias que, para que possamos lidar com a intensidade com a qual elas foram formadas, nós reprimimos essas ideias. Esse é o ponto. Nós poderíamos alargar isso dizendo que lidamos com estímulos que são fortes demais, ou por vezes estímulos que são desprezíveis, né, que são fracos demais, e com relação a esses estímulos que são fracos demais, ou os estímulos que são fortes demais, nós ou não damos atenção, eles nos marcam de maneira tênue e nós não damos atenção, ou
não nos lembramos deles, né? Não temos consciência deles, ou esses estímulos eles são de tal maneira violentos, de tal maneira fortes, que nós reprimimos a consciência neles para poder lidar com eles. Então, os estímulos, digamos assim, que são tomados como sexualmente inoportunos, né? Momentos em que nós lidamos com a sexualidade sem estarmos propriamente preparados para ela, e sempre lidamos com a sexualidade não estando preparados para ela, até o momento em que nós começamos a estar, porque a sexualidade, lidar com a sexualidade, lidar com a experiência para o Freud, são concepções que se misturam, nós reprimimos essas lembranças sexuais em função da sua intensidade. Esse é o ponto, tá? E aí, o que o Freud diz? O Freud diz que nós formulamos não, mas para que possamos entender essa dinâmica, é preciso formular uma teoria especulativa do aparelho psíquico para mostrar como que essa administração de estímulo se dá. Não sei se tem algum desenho aqui do aparelho psíquico para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui no Google. Achei. Abra essa imagem aqui. Eu não sei fazer aquilo que vocês veem no meu computador ao mesmo tempo em que eu vejo, tá? Então, por favor, não peçam para não me deixar constrangido. Mas vocês podem ver aqui, ó. Essa é a formulação, a segunda formulação, que é a propriamente psicanalítica, que é a que está no capítulo 7º da interpretação dos sonhos. Que é uma espécie de teoria da natureza humana, à la Hume, só que pensando nessa dinâmica da agressão, né? Para o Hume, por exemplo, apresentar agora essa setinha para cima, uma janela. Ah, não, já apareceu uma pergunta aqui. Abram vocês e depois eu faço meus experimentos com isso. Então, é como se fosse uma teoria da natureza humana preocupada com o excesso de estímulos, né? Quando Hume fala, por exemplo, em impressões e ideias, ele fala em estímulos, em paixões violentas e paixões calmas, né? Então, estímulos violentos e estímulos calmos. Mas ele não faz distinção acerca, digamos assim, da supressão da memória com relação a esses estímulos, né? Então, se o estímulo é violento ou não é violento, para o Hume, a única implicação é de natureza moral, de que é importante nós limitarmos a intensidade dos estímulos para que nós tenhamos uma sociedade mais prudencial, mais adequada, mais confortável, mais educada, né? O Freud está pensando de uma maneira, digamos assim, muito mais energética, né? Então é como se nós nunca tivéssemos visto nada, nós fôssemos, quando colocados no mundo, fôssemos um nervo exposto, e é exatamente isso que somos, né? Como somos colocados ao mundo, somos um nervo exposto, talvez até mesmo antes de sermos colocados no mundo, talvez no útero, nós já sejamos um nervo exposto. Esse nervo exposto vai sofrendo estímulos, e para poder sobreviver a esses estímulos, esse nervo exposto começa a se defender do lado de fora, se defender do fora, se defender dos estímulos, né? Então, essa metáfora serve, é como se nós nunca tivéssemos enxergado, e a partir do momento em que a luz chega nos nossos olhos pela primeira vez, nós não conseguimos ver nada. O que nós conseguimos sentir? Dor, né? Vamos ver luminescência e dor. Até sermos capazes de ver alguma coisa,
nós precisamos reduzir o efeito do estímulo sobre os nossos olhos, né? Talvez uma segunda metáfora com relação a isso possa ser aquela de quando nós estamos num quarto escuro, durante muitas horas, e temos a nossa pupila dilatada, e vamos para o sol e não conseguimos ver nada, né? O que nossos olhos precisam fazer? Eles precisam contrair nossa pupila, não sei se é assim que se diz, mas contrair nossa pupila para que haja uma limitação dos estímulos e essa limitação nos permite ver. Para o Freud, essa óptica, né, da relação da pupila com relação à energética, ao estímulo, é plenamente verdadeiro. Então, nós temos as percepções. Esse MN são os traços mnemônicos, né? Traços, digamos assim, que o aparelho psíquico retém com relação à memória, e o M final, a memória. E esses traços mnemônicos são formas de filtragem que o aparelho psíquico realiza diante daquilo que vai, a partir do momento em que ele está estabelecido, se gravar em nós de maneira mais explícita. Esse é o ponto. Então, o estímulo violento, ele sofre efeitos de filtragem. Esse é o ponto. Evidentemente que não no primeiro momento. No primeiro momento nós somos... a memória, ela é violentada, né, porque ela não tem nenhum tipo de defesa. Então, qualquer barulho mais tênue já é insuportável para o aparelho psíquico, pensando ele como um nervo exposto a uma superfície bastante frágil. E a partir do momento em que essa fragilidade reage, formam-se os elementos de pré-percepção e de proteção perceptiva. Deixa eu... Não vou atender, não. Eu vou só desligar o telefone. Pronto. Então, o que é o aparelho psíquico, em última instância? É essa dinâmica que preserva, digamos assim, o nosso tecido mais sensível com relação aos estímulos todos, e principalmente os mais violentos. Um outro nome para essa dinâmica mais frágil, que é protegida pelo aparelho psíquico, essa dinâmica mais frágil pode se chamar inconsciente, né? O inconsciente seria a camada mais funda dos traços que os estímulos deixaram sobre nós. Esse é o ponto. Pensando em Brasil contemporâneo, o inconsciente é o fundo do poço, né? Quando que não dá para descer mais? Isso é o fundo do poço, é o inconsciente. Então, aquilo que não foi, aquilo que a percepção ou a pré-consciência não foi capaz de impedir que nos marcasse, ficou marcado no inconsciente. E o ponto é de que os estímulos excessivos geram um distúrbio, segundo Freud, nesse equilíbrio energético do aparelho psíquico. É como se fosse uma espécie de soluço, né? Então, o inconsciente, para poder se equilibrar, ele, de dentro para fora, manifesta um sintoma, e esse sintoma encontra lugar do lado de fora. Ou seja, encontra lugar enquanto sofrimento, ou encontra lugar enquanto sintoma explícito, encontra lugar, no caso da histeria, em paralisias, em tiques, em sonhos, em piadas, em trocadilhos, em atos falhos, percebem? São várias manifestações que o inconsciente faz, segundo Freud, para expressar o fato de que há
um desequilíbrio na circulação dessas forças. E esse desequilíbrio ele é causado pela marca excessivamente profunda de um estímulo excessivamente forte. Esse é o ponto. Aí vocês podem pensar, todo estímulo excessivamente forte é um estímulo quantitativamente forte? Não, não é necessário. Né? Isso não é como uma tomada, né? Percebe? Não é um choque cada vez mais alto. O estímulo pode ser forte também qualitativamente, né? Nós não estamos acostumados a uma certa experiência, mesmo que seja muito branda. E aí vivemos essa experiência. Mesmo sendo muito branda, ela nos marca de uma maneira excessivamente forte. Mesmo que ela não seja quantitativamente forte. Percebe? Por isso, por exemplo, no caso do que o Freud descreve, a cena primária, que é o momento em que as crianças descobrem que os pais transam, né? Isso não é nada demais, né? Basta você ligar o Big Brother e você vai ter estímulos quantitativamente muito mais nervosos do que a presença doméstica de um casal que transa, né? Mas uma vez que a criança está descobrindo o mundo, a experiência da cena primária, de imaginar que os pais podem estar transando ou ver os pais transando, costuma ser, se não uma experiência traumática, não precisa ser traumática, mas é uma experiência significativa, percebe? Enquanto experiência significativa, via de regra, nós não lembramos. E se lembramos, é porque, de alguma maneira, ela é problemática para nós, percebe? Seria uma maneira do raciocínio psicanalítico começar a ser feito. Né? Então, só me resumindo, só resumindo o que eu disse até agora, né? Com relação ao aparelho psíquico, que é um ponto mais complicado. A teoria do aparelho psíquico é a tentativa do Freud de especulativamente explicar o modo pelo qual sofremos os estímulos do meio e o modo pelo qual nós nos protegemos dos estímulos do meio. E, ao mesmo tempo, o modo pelo qual nós administramos os estímulos que sofremos do meio. Então, sofremos os estímulos, vivenciamos esses estímulos e administramos internamente esses estímulos. O aparelho psíquico, de certa maneira, é esse aparelho de administração dos estímulos que nós sofremos. Esse é o ponto. O elemento mais problemático do aparelho psíquico é justamente a sua dinâmica inconsciente, porque o tecido inconsciente, usando uma metáfora, é a dinâmica mais frágil do inconsciente, ou seja, o aparelho psíquico ele se organiza para proteger o mais frágil, para proteger o inconsciente. Foi bem até aqui? Querem perguntar? Não? Eles precisam falar alguma coisa, para eu ficar mais seguro de que vocês estão compreendendo. Quer perguntar alguma coisa, Stefane? Não? Tá. Então, vou voltar para o texto aqui que eu tô seguindo. Uma das indicações interessantes, históricas, do Manoni com relação à psicanálise é de que a psicanálise, ela
ajuda a desmistificar os transtornos mentais, né? Tanto que a gente chega no mundo contemporâneo e a gente já tem mais ou menos estabelecido de que todos nós temos transtornos, né? E que a pessoa que não tem transtorno, não admite os transtornos que tem, é a pessoa mais perigosa possível, né? Isso já é mais ou menos consenso no mundo contemporâneo, né? De que ninguém é normal, é um pouco a maneira de dizer. Ou seja, o que significa dizer que ninguém é normal? Significa dizer que ninguém corresponde à idealidade do que nós chamamos de normalidade. Todo mundo tem sofrimento, todo mundo tem seus próprios traumas, todo mundo tem suas próprias fobias, todo mundo tem seus próprios desequilíbrios, né? E se as pessoas não se submetem à terapia de maneira mais constante, é porque costuma ser caro. Porque se fosse barato, né, todo mundo faria o tempo inteiro, porque o mundo não está fácil para ninguém, né? Imagina só, nós vivemos pandemicamente, fechados dentro de apartamento. Se você não tem algum sintoma ligado a isso, é porque você vai acabar matando uma pessoa. Então, é importante que você admita esses sintomas e tudo mais. Então, de certa maneira, a psicanálise ela tem uma função importante de reduzir a mistificação com relação aos transtornos mentais. Ele diz aqui que o primeiro âmbito, né, de investigação psicanalítica são os sonhos, tá? Tanto que essa teoria do aparelho psíquico, que eu mais ou menos descrevi para vocês em 15 minutos, encontra-se no capítulo 7º da interpretação dos sonhos. Então, é para explicar o surgimento dos sonhos que o Freud desenvolve essa teoria do aparelho psíquico nesse livro. Então, o que é o sonho, no caso desse livro dos sonhos? O sonho é o sintoma que o aparelho psíquico realiza para mostrar um desequilíbrio na administração interna das energias, ou na administração interna dos estímulos, né? Então, uma vez que há estímulos excessivamente fortes, nós sonhamos para elaborar esses estímulos. É isso que o Freud está dizendo. Então, além do sonho ser muitas coisas, uma das coisas que o sonho para o Freud, é a elaboração de traços inconscientes. Ou o sonho, ou parte dele, é uma manifestação inconsciente. Então, o sonho é tipo um soluço, né? Ele diz assim, agora compreendo por que, citando Freud, agora compreendo por que não podia terminar o livro sobre os sonhos. Se esperar um pouco mais, poderei descrever o processo mental do sonho de tal modo que inclua o processo de formação dos sintomas histéricos. O sonho é um modelo da alucinação, do delírio, assim como o luto será o modelo da melancolia. Né? O sonho é o modelo do sintoma. Aí ele diz aqui, uma intencionalidade inconsciente, uma vez que o motor de toda a máquina é o desejo, subrepeticiamente toma o lugar que não havia muito, ocupava as construções descritas como uma espécie de pré-noção neurologizante. O que essa frase enigmática quer dizer? Quer dizer que as reações produzidas pelo inconsciente, Freud vai dar um nome para elas. E o nome que o Freud dá é desejo. Então, na interpretação dos sonhos, por exemplo, o Freud diz que todo sonho realiza um desejo, né? O que significa isso? Que significa que todo sonho, para ele, possui um núcleo que é a manifestação do desequilíbrio sofrido num determinado estímulo. Esse é o ponto. Claro que o sonho não é só isso, mas o sonho
é principalmente isso para o Freud. Esse é o principal interesse do sonho. Então, por exemplo, eu estou com vontade de fazer xixi. E aí eu durmo. O que eu vou sonhar? Eu vou sonhar que estou fazendo xixi. Né? Isso, percebe? Todo mundo sonha assim. Eu vou sonhar que estou na praia, vou sonhar com uma fonte, vou sonhar com água, vou sonhar com alguma coisa desse tipo. Esse sonho não é importante. Porque esse sonho é uma manifestação, digamos assim, superficial do sonho, em que nós sonhamos para proteger o sono. Né? Como dormir é importante, nós sonhamos para evitar que nós acordemos. Então, todos vocês já aconteceu com todo mundo. Tem uma obra do lado da sua casa. Aí você sonha que tem alguém te dando tiro. Né? O que você sonhou que tem alguém te dando tiro? Porque você mora no Rio de Janeiro, porque se você morasse na Suíça, você não ia sonhar que está levando tiro. É um elemento contextual, né? Nós levamos tiros, faz parte da nossa condição subalterna, né? Sermos elegíveis enquanto alvo de tiro. Mas nós sonhamos que estamos levando tiro para não acordarmos com aquele barulho, percebe? Damos um significado interno para aquele barulho e não acordamos. Mas, ao mesmo tempo, nos nossos sonhos, aparecem elementos estranhos, segundo Freud, e esses elementos realizam um desejo. São esses elementos estranhos, não aqueles que podem ser explicados imediatamente como proteção do sonho, mas aqueles elementos que não são explicados, eles aparecem como uma manifestação dessa administração interna dos estímulos que foram excessivos. Esse é o ponto. É uma espécie de cura, ou tentativa de cura interna com relação a um estímulo excessivamente intenso. Aí ele diz aqui, o Brandon quer fazer uma pergunta. Muito bom, Brandon. Uma pergunta em relação aos sonhos, né? Você estava dizendo, você deu o exemplo do tiro, né? Que se eu morasse na Suíça, eu não iria sonhar que estava tendo tiro, porque nós, enquanto habitantes do Rio de Janeiro, vivemos na condição de possíveis alvos, né? Mas no caso de uma pessoa que mora na Suíça, tem muito contato com televisão, sabe que armas existem, assiste filmes, ela também pode sonhar ou o corpo reconhece que não é possível alvo, que é uma coisa difícil? Como funciona? Não, claro que pode. Esse exemplo de nós, enquanto elegíveis a balas, foi mais um exemplo jocoso, tá? É claro que qualquer um pode sonhar com violência desde que tenha tido experiência da violência. Todos nós tivemos experiência da violência. Tanto de maneira direta, quanto de maneira pela ficção, pelo cinema, né? O sonho, ele elabora imagens, né? E ele associa imagens de maneira livre. Quase todas as imagens que aparecem no sonho são livremente associadas. O que o Freud vai dizer é que também há imagens no sonho que foram associadas como uma forma do aparelho psíquico administrar o excesso da intensidade dos estímulos. Né? Então, esse é o ponto, mas que qualquer pessoa pode associar qualquer tipo de imagem e que o aparelho psíquico não faz distinções, digamos assim, contextuais, isso é verdadeiro. Né? Então, a grande questão é que o aparelho psíquico é uma teoria da experiência, né? Então, ninguém sonha, isso é importante, porque também tem um aspecto de desmistificação do sonho para o Freud, né? Ninguém sonha com um estímulo que não teve, percebe? Ninguém sonha com uma imagem que não viu, mesmo que não tenha visto de maneira indireta. Então, se eu, sei lá, nunca vi gelo, eu vivo num mundo que nunca viu gelo, não tem como eu sonhar com pedra de gelo, percebe? A não ser que eu tenha lido sobre a pedra de gelo em algum lugar ou visto uma pedra de gelo num determinado tipo de filme. Mas se eu digamos que eu nasci no interior de Quixeramobim, no Ceará, nunca vi televisão, nunca falei com ninguém e nunca ouvi rádio. Eu não tenho como sonhar com uma pedra de gelo se eu nunca tive um congelador. Percebe? Eu só sonho com aquilo que eu tive estímulos. Tanto que o Freud repara que, via de regra, nós sonhamos com estímulos que nós tivemos recentemente, né?
Via de regra, o emaranhado onírico cotidiano são temas que nós estamos vivenciando, né? Tanto que uma das indicações de que parte do sonho é a realização de um desejo é ter um elemento abrupto no sonho que não seja cotidiano, né? Então, por exemplo, alguma coisa que você não viu durante os últimos dias e aparece nos seus sonhos, é provável que isso possa ser interpretado como alguma coisa que é problemática para você, é um estímulo que foi excessivamente, cuja intensidade foi excessivamente sentida, né? Então, sonhos que se teve na infância e começa a se ter novamente, são sonhos que costumam ser desejados enquanto sonhos a serem interpretados, né? Porque não tem um conteúdo manifesto contemporâneo, né? Imediatamente habitual a você. Ele diz aqui, respondi, Brendo? Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Obrigado. Aí na página 52 ele diz assim: o processo primário traduz essas palavras em imagens, como um fazedor de enigmas. E acontece que o sonho não deve ser interpretado como uma pintura de alguma coisa, mas como uma representação, por assim dizer, imagética das palavras ou dos acontecimentos, né? O ponto mais enigmático dessa frase, que talvez possa ser legal ser esclarecido, é o processo primário. Eu vou ler mais um trecho e aí esclareço o processo primário. Ele diz assim, na passagem da 52 para 53. Esse processo e suas leis são reconhecidos, sobretudo, pelo uso que o sonho faz da condensação e do deslocamento. A condensação funde várias ideias do pensamento do sonho em uma só imagem, do conteúdo manifesto. Um personagem do sonho, por exemplo, poderá ser interpretado como representante de duas ou mais pessoas, e o deslocamento representa um termo por outro. Nisso, o Freud está descrevendo que, para ele, são as duas principais lógicas pelas quais as imagens do sonho aparecem, né? Quando são realizações de um desejo. Os sonhos concentram, né, condensam sentido numa coisa só. Então, por exemplo, eu tenho medo de gato. Então, eu concentro um monte de situações em que o medo de gato apareceu na imagem, sei lá, de uma caixa de fósforo. Tá? Ou seja, eu vou sentir o medo da caixa de fósforo, que eu não tenho medo da caixa de fósforo, mas vai ser um medo descomunal da caixa de fósforo no meu sonho. Percebe por quê? Porque a caixa de fósforo condensou uma série de experiências e uma série de palavras, uma série de situações numa única imagem. Esse é o ponto. Ou o deslocamento, como que nesse caso também, esse exemplo serve como uma condensação, um deslocamento, né? Tirar o significado que eu associo a gatos para uma caixa de fósforo. Então, a diferença principal, digamos assim, das experiências, do recurso à memória, as experiências que nós tivemos e o sonho, é que a repressão no sonho ela é mais tênue do que a repressão que nós temos quando estamos acordados. Então, quando estamos acordados e tentamos vivenciar aquilo que nós vivemos, a repressão, para evitar que nós entremos em contato com conteúdos que sejam intensos demais para nós, problemáticos demais para nós não lembramos, né? A repressão exerce sobre nós um papel protetivo, né? É como se a proteção, a repressão fosse uma espécie de cuidado, né? Por exemplo, sei lá, sua avó morreu e você vai fazer prova de vestibular. E aí a sua mãe pensa assim, não vou contar agora que a vovó morreu, porque senão eu vou fazer uma má prova. Isso é uma espécie de repressão, percebe? A repressão, ela meio que nos poupa
do que excessivo, né? Então, por exemplo, nós temos traços de personalidade que são agressivos para outras pessoas, mas nós não conseguimos perceber isso, né? Por que nós não percebemos os traços de personalidade que são problemáticos para as outras pessoas? Porque nós reprimimos isso, porque vai ser difícil demais lidarmos com características nossas que sejam muito negativas, né? Então nós temos uma cegueira, por assim dizer, constitutiva, com relação ao que é excessivamente problemático, excessivamente intenso, né? Então a repressão, quando estamos acordados, ela é forte, porque quem reprime é a consciência, e a consciência é um dos elementos mais efetivamente repressores, digamos assim, da nossa constituição, da nossa natureza ou do nosso aparelho psíquico. Quando dormimos, segundo Freud, a repressão permanece, mas ela é mais tênue. Então, os mecanismos de concentração, de condensação ou de deslocamento tornam mais explícita dinâmicas problemáticas do que quando nós estamos acordados. Esse é o ponto. É como se, dormindo, a verdade das nossas fragilidades fossem mais explícitas do que quando estamos acordados. Esse é o ponto. Então, de certa maneira, com relação às nossas fragilidades, o sonho é mais verdadeiro do que a evocação acordado, do que a busca pela memória, por exemplo, né? Fez sentido para vocês? E aí, por que o aparelho psíquico age assim, né? Por que o aparelho psíquico nos poupa? Esse é o ponto. Se nos poupar, por vezes nos causa problemas, né? Esse é o ponto. O aparelho psíquico, para nos preservar do meio e para nos preservar do efeito do meio em nós, o aparelho psíquico cria instâncias defensivas que nos preservam. Mas as instâncias defensivas que nos preservam, por vezes nos causam problemas, porque nós passamos a ter que lidar com sintomas defensivos que o aparelho produziu. Por que é assim, né? E aí o Freud estabelece essa teoria dos processos primários. Ele diz que o aparelho psíquico ele se organiza a partir do princípio do prazer. Esse é o ponto. Ou seja, o equilíbrio interno do aparelho psíquico deve fechar uma conta de estímulos em que os estímulos sejam mais prazerosos do que desprazerosos. Porque o que acontece se os estímulos forem mais desprazerosos do que prazerosos? Esses estímulos administrados internamente. Nós vamos sucumbir à tristeza, esse é o ponto. Vamos sucumbir à dor, vamos sucumbir ao sofrimento. Então, ainda que o meio seja muito sofrível, ainda que o meio seja muito árido, ainda que as experiências sejam muito difíceis, o aparelho psíquico nos preserva, dando para nós uma impressão de realidade mais prazerosa do que a realidade é. Isso é basicamente porque nós, brasileiros, não nos matamos em série todo dia, né? Porque nós estamos sendo mortos por coronavírus. Não temos internação. E as nossas perspectivas de melhoria social e política são nenhuma, né? Por que nós, ainda assim, olhamos para fora e pensamos, nossa, que dia lindo. Nossa, como estar vivo é estar bem. Como estar vivo é ser feliz. Ser feliz é ouvir os pássaros, percebe? Existe uma conta interna da nossa natureza que faz com que, a despeito das chances, feche uma conta prazerosa, uma conta positiva. Percebem? Eu falei com uma certa ironia, mas, ao mesmo tempo, né, eu estou querendo explicar alguma coisa que pode se explicar nesses termos. Tá? Por exemplo, uma situação em que o Freud vê
o princípio do prazer acontecendo de maneira bastante elementar é com o bebê, né? Ele diz assim, o bebê chora porque está com fome. E aí o que acontece? A mãe dá o peito para a criança. A criança mama, sente prazer por estar mamando, porque é que nem, sei lá, comer um burrito, né? Está com fome, come um burrito, eu amo burrito, né? Então, a criança ama amamentar, ser amamentada. E fica felizona. O princípio do prazer está funcionando. Mas aí a criança volta a sentir fome de novo. Volta a sentir fome de novo. O que vai acontecer com a criança? É aquela famosa situação do abrir o berreiro. Ela vai começar a chorar que nem o capeta na terra. E aí a criança ouve o barulho da mãe se aproximando. O que o bezerrinho faz? Para de chorar. Antes da mãe amamentar. Aí o Freud está perguntando, o que está acontecendo com essa criança? Essa criança está projetando o prazer para o futuro. Ele está dizendo, está vindo a mamada. Né? Ou seja, vou ter prazer. E, falando de maneira técnica, o Freud diz que o bebê alucina o seio da mãe. Que quando você vai no KFC, ou vai no Burger King, ou vai em qualquer lugar desses que vende veneno, você não mata o atendente porque você está com fome. Uma outra pessoa é mais agressiva, mas por que você espera a sua vez? Porque você projeta o prazer que você vai sentir quando vier o papá, né? Ou seja, o desprazer que você sente por estar com fome, ele é contido pela projeção do prazer que você vai sentir ao se alimentar. Percebem? Essa projeção, segundo Freud, é um mecanismo pelo qual o aparelho psíquico mantém a administração dos estímulos prazerosos como mais intensa do que os desprazerosos. Ainda que, como Schopenhauer diz, o mundo seja dor e sofrimento. Essa última parte é mais irônica, tá? E aí o Manoni diz, ainda sobre o sonho, ele diz assim, com a teoria dos sonhos, os fundamentos da psicanálise encontram-se solidamente colocados, e um grande número de trabalhos ulteriores decorreram diretamente dela. A psicopatologia da vida cotidiana, o xiste de suas relações com o inconsciente, a análise da gradiva, a análise da Dora, e mais ainda a do homem dos ratos, são aplicações ou corolários, apenas escolhos, de a interpretação dos sonhos. O livro que nós vamos ler acompanha essa lógica que eu descrevi no comportamento dos sonhos. Então, nós vamos voltar a essa lógica umas vezes. Então, se não ficou completamente claro para vocês, não se desesperem. Nós vamos voltar a isso. Tá? Por hoje, tá bom. Vocês podem pegar na internet, se vocês não tiverem, não acharem, me escrevam, eu tento encontrar para vocês, mas é ridículo uma pessoa de quase 50 anos achar na internet uma coisa que adolescentes não encontram, né? Então, por favor, pensem muitas vezes antes de me escrever dizendo eu não consigo. Comecem a ler esse texto do Freud, o xiste e suas relações com o inconsciente, tá? Podem começar a ler. Tá bom? Para aula de quarta-feira. Comecem a ler. Gente, a Stephanie tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Por que a gente esquece o que sonhou ao longo do dia? Por que essa repressão mais forte do consciente vai agir? Exatamente. Na verdade, são dois mecanismos de repressão que se somam. É a repressão do próprio sono, né? Porque nós estamos dormindo, nós não estamos ausentes de repressão. A repressão é mais branda. É por isso que existe, segundo Freud, o mecanismo da condensação e do deslocamento, que são modos pelos quais o aparelho psíquico engana a repressão. Mas o próprio sono nos faz esquecer
E a vigília nos faz esquecer duplamente. Esse é o ponto. Então, a sua maneira de raciocinar ela é bastante verdadeira. É como se nós vivenciássemos um desprazer no momento em que esse desprazer nos agride menos e fôssemos impedidos de lidar com esse desprazer no momento em que estamos acordados. Porque acordados sofreríamos mais, porque os nossos mecanismos de repressão, de crítica, eles estão mais ativos, né? Agora, isso não quer dizer que os nossos mecanismos de proteção não nos criem problemas. Porque ele faz com que nós não tenhamos consciência dos nossos sintomas, não tenhamos consciência de nós mesmos, e faz com que nós provoquemos mais sofrimento do que precisássemos, né? Então, é uma espécie de dívida com efeito cascata, o efeito bola de neve. Sofrimento vai gerando repressão, e repressão vai gerando sofrimento, e sofrimento vai gerando mais repressão, e chega um momento em que qualquer tipo de percepção própria se torna insuportável, né? Porque são tantas camadas de repressão acumuladas que o estímulo sofrível se lida com as coisas tal como elas são, ele supera de tal maneira o prazer em que a vida começa a perder o sentido, né? Mas isso não quer dizer que a vida seja boa, né? Então, não sei se eu respondi, mas a maneira como você pensou na pergunta, para formular a pergunta, é perfeita, é exatamente isso. Então, a repressão ela age dormindo e ela volta a existir, a reforçar-se, acordado. A Maria Eduarda achou alguma coisa aqui. É o texto, Maria Eduarda? Não sei, não abriu? Deixa eu tentar no outro navegador. Eu vou interromper a aula, tá? Para a gente poder falar de coisas que não se gravam.